Salve! Sejam muito bem-vindos. O Conta Mais de hoje é especial. Todo sobre o setor imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário podem quebrar com essa pandemia? Qual tem sido o impacto da crise para as empresas e para os investimentos? É hora de vender, de comprar ou de manter os investimentos em fundos desse tipo? E como e quando virá a recuperação? Para responder a essas e outras perguntas, eu convidei dois craques que entendem tudo desse setor. O Alexandre Frankel é um dos maiores empreendedores do país. Engenheiro civil de formação, ele fundou em 2009 a Vitacom, que mudou o mercado imobiliário usando metragens menores e muita inovação e tecnologia. A empresa se tornou uma poderosa holding que ele comanda, acumulando números impressionantes. São mais de 70 prédios, 25 mil clientes e um faturamento bilionário, além de duas novas frentes de atuação, a Vitacom Capital e a House. E a gente não vai ter só a visão do empresário, mas também a do gestor. O Marcelo Elaiui é sócio da Atrio Asset, uma gestora com cerca de R$1 bilhão. Economista de formação, o Marcelo tem mais de 4 décadas de experiência no mercado financeiro. Passou por várias instituições e cargos, incluindo a função de tesoureiro do Banco Safra. E há mais de 20 anos está trabalhando de perto na gestão de fundos imobiliários. Alexandre Frankel, Marcelo Elaiui, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Eu acho que a gente consegue ter uma visão complementar do setor imobiliário e dos ativos imobiliários nesse momento tão crítico, tão peculiar, olhando qual é a perspectiva do gestor de recursos especializado em fundos imobiliários e qual é a visão do empreendedor, do empresário desse segmento de construção também. Então, primeiramente, muito obrigado aqui pela disponibilidade para participar no Invest News. Obrigado, Dorinha. Obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, muito obrigado para poder estar falando sobre fundos imobiliários. Muito obrigado. A gente fala muito aqui com o investidor, né? Não com o mega investidor de milhões, mas o investidor do dia a dia, pessoa física como a gente, que está ganhando familiaridade com renda variável, que passou a conhecer mais o mercado dos investimentos recentemente, nos últimos meses e anos. E falando em fundos imobiliários, como você citou, Marcelo, o ano de 2019 foi impressionante para o setor, né? A adesão das pessoas físicas a esse segmento, quando a gente olha o gráfico da B3, é uma curva assim extremamente ascendente, o número se multiplicou, é realmente impressionante. Muitas vezes as pessoas enxergando isso como uma primeira oportunidade de ganhar familiaridade com renda variável, uma primeira entrada nesse tipo de mercado, um risco moderado, um pouco mais arriscado que renda fixa, mas não tão arrojado, não tão volátil quanto uma ação tradicional na Bolsa de Valores. Mas esse ano foi um ano, para esse primeiro investidor, um ano difícil. E eu acho que a gente tem aqui também, com a visão de vocês dois, o papel um pouco didático, de orientar como a gente está fazendo e de entender. Então, eu preciso fazer uma primeira pergunta que é a seguinte. Para o investidor que entrou recentemente nos fundos imobiliários e viu esse ano o índice de fundos cair até 30%, ele fica com uma dúvida na cabeça, como um investidor recente, como alguém que começa a mexer um pouco mais com esse tipo de aplicação. Os fundos imobiliários podem quebrar com essa pandemia? Primeira resposta, então vou fazer bem clara. Não, porém não é impossível. Você vai falar, pô, mas como isso? Porque o fundo imobiliário tem garantia. Se ele for em tijolo, então os imóveis estão lá. Ele pode estar mal precificado, mas está lá. Os fundos de CRI, normalmente, quase 99% dos CRIs tem uma garantia imobiliária e uma garantia de recebíveis junto. O que o investidor tem que olhar é que ele entrou no fundo, por exemplo, a 120, como uma ação lá na Bolsa, e hoje está 80. Mas ele tem que olhar o que está lá dentro. Os ativos existem, estão lá dentro. Então, quando você tem um ativo bom dentro do teu fundo, aí falando diretamente para o investidor, você tem que, toda a crise ensina, olhe o que você está comprando, né? Ah, comprei o fundo XYZ. O que ele faz? É um fundo que tem imóveis, no jargão do mercado a gente chama de tijolo, é um fundo que tem dívida. Ah, vamos olhar, quem é essa dívida? Quais dívidas esse cara pôs? Ah, tem imóvel. Que imóvel que é? Ah, é um shopping center, é isso ou aquilo. Isso tem que ser visto e eu acho que o mercado, as crises ensinam
Mas o fundo imobiliário, ele é muito difícil quebrar. Qual a hipótese dele quebrar? Se ele tomar dívida em cima dele, se ele se alavancar. E eu acho que a grande maioria dos fundos imobiliários não são assim. Então, o recado para o nosso ouvinte, nosso investidor, é para ele ler o regulamento do fundo dele, ver se o fundo pode se endividar. Se não puder, que a grande maioria não se endivida, ele só compra ativos com os recursos que ele recebe, ele não vai quebrar. Ele pode ser reprecificado para o bem e para o mal, como a gente acompanhou nos últimos 2 anos, que subiram muito e esse ano caíram. Né? Mas a resposta é, não vão quebrar. Ale, a sua orientação, dica, sugestão para o investidor nesse momento? Olha, acho que essa lição de ter sempre caixa, liquidez num país como o Brasil, de alta volatilidade, é uma regra de ouro. Isso vale para a empresa, vale na pessoa física, vale para qualquer negócio. Importantíssimo preservar a sua liquidez para poder enfrentar um momento de instabilidade. Eu acredito que a diversificação também é um excelente caminho, e aí vai depender um pouco do seu capital, mas em ativos reais. Então tem gente que gosta de ter o apartamento, eu quero usar, eu tenho a escritura, tem gente que tem esse apego, que gosta de gerir, gosta de ter esse maior controle. São tickets já de 200, 300 mil, os fundos eles permitem investimentos menores. Se você confia no gestor, e são gestores excepcionais que tem no Brasil, que cuidam muito bem do seu patrimônio, você tem a isenção fiscal, que passa a ser também muito importante na questão da rentabilidade. Então você tem outras classes de ativo, de renda variável, mais arriscados, e eu acho que essa divisão realmente é muito saudável. Agora, uma questão de calma, não é todo mundo que precisa da liquidez, não é todo mundo que está apertado, então eu vejo muita gente sair fazendo loucuras, quero vender, põe o imóvel para vender agora, quero vender o fundo, quero sair da posição, e acaba fazendo uma besteira. Eu de verdade acredito que, como a gente estava falando, né, vai ter um vértice. Essa crise, eu acredito que é uma crise que ela tem o vértice. Agora, se a curva ela é um pouco mais lenta de recuperação, mas ela vem, e a gente aprendeu isso na última crise, que vários empresários, várias pessoas passaram por isso agora recentemente, e volta muito forte. O mercado vinha assim numa toada espetacular, recordes, recorde de lançamento, recorde de vendas, muito aquecido, e tem tudo para voltar. Né? A gente tem todos os fundamentos. O Brasil estava num período de recuperação, um governo pró-negócios, um excelente controlando a nossa economia, com Paulo Guedes. Nós temos fundamentos de juros baixos, de câmbio alto, que atraem investidores, o capital produtivo. Então, teremos bons momentos. Vamos acreditar. Agora é momento de ter muita calma e tá vivo, né? Acho que uma outra lição é estar sempre vivo, isso empresarialmente, nas suas finanças pessoais, e o mercado volta e a gente se recupera com mais força, se Deus quiser. O que você acha que uma pessoa deve analisar na hora de escolher um fundo de investimento imobiliário? O cliente do fundo imobiliário, eu acho que o ponto principal dele, o Alexandre tocou bem aqui, ele tem a opção de ter pedaços de imóveis ou de dívidas que financiam imóveis, porque ele não tem capital total para comprar um imóvel diretamente, ou para comprar um shopping center, ou para investir num CRI, por exemplo, que ele precisa ser investidor profissional. Então ele vai via um fundo. Então ele tem que confiar no gestor, entender o que aquele gestor faz, entender qual o produto que ele comprou. Assim, a gente vê às vezes o investidor mais de primeira viagem, ele olha muito se subiu muito o fundo na bolsa. Ele está comprando como se fosse uma ação da Petrobras. E não é isso. Ele tem que olhar, bom, eu quero comprar um fundo que paga bons aluguéis, porque eu quero comprar o fundo em vez de comprar um apartamento para pôr para alugar. Porque eu não quero ter vacância, porque eu não quero ficar discutindo com o inquilino e tal, eu vou comprar um fundo imobiliário. Então esse cara tem que comprar um fundo imobiliário que tem imóveis locados. Ele vai participar de uma gestão melhor, com gestores que estão seguindo, que estão medindo inadimplência, estão medindo a qualidade de imóvel e, o mais importante, que sabem fazer a rotação do ativo. Eu vejo assim, eu fui muitos anos no mercado, muitas famílias que adquiriam imóveis, o brasileiro é extremamente patrimonialista, depois de 20, 30 anos está com um monte de imóvel. Uma parte desse patrimônio muitas vezes ficou velho, ficou no centro da cidade, o imóvel estragou e tal. Se está na mão do gestor, ele vai ter muito mais habilidade. Então, acho que ele tem que estar perto de bons gestores e olhar o que tem dentro do fundo.
Eu não queria comprar um fundo de imóveis, eu preferia comprar um fundo de dívida, porque a dívida é mais alta e dá um yield maior. Ok, se ele acha isso, vá procurar bons fundos, procure saber quais são os ativos que tem naquele fundo. Porque seja 5 mil reais, seja 5 milhões de reais, é dinheiro do mesmo jeito, muda o referencial. Às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira menor, esses 5 mil reais vai fazer muito mais diferença. Esse é o nosso investidor, né? O nosso fundo, por exemplo, a gente fez público em geral. Nós temos 2 mil cotistas, é um fundo pequeno, mas a gente tem essa preocupação de ter bons ativos, nos propondo a ter bons ativos com boas garantias. Então tem que fazer o seguinte, olhar o que está dentro do fundo. Não é apenas, eu vou comprar o que subiu mais no ano passado, o que tem mais liquidez. Eu acho que isso compõe os ativos, mas o principal, ele tem que olhar a qualidade, tem que olhar dentro do fundo e se está aderente a ele. Eu quero um shopping de lajes corporativas na Faria Lima, que eu acho que é o melhor lugar do mundo. Ok, procure um fundo de lajes corporativas. Procure um fundo de shopping, se é shopping que ele acha que é um negócio bacana. Leia, se instrua, acho que é isso que vocês estão fazendo. Parabéns, porque o Brasil precisa de educação financeira. E as pessoas têm que entender que o dinheiro é muito difícil de ganhar. E ele tem que ser muito bem trabalhado e muito bem escolhido os produtos que vão pôr. E mais um aviso a todos os investidores. Não façam só uma classe de ativo. Estou falando até, não façam só fundos imobiliários. Tem um pedaço em liquidez curta, tem um pedaço em ativos reais diretos. A diversificação é a melhor coisa. E ter caixa sempre. O Alexandre falou, as empresas aqui de São Paulo estão com caixa. Ótimo. Você ter caixa, pequeno investidor, em momentos de crise, você tem que ter um pedacinho do seu portfólio em caixa, que é a hora que você tem dinheiro para comprar. Então, isso é muito importante, tá? Se puder passar uma mensagem, é essa. Ale, você fundou a Vitacom em 2009. De lá para cá passou por vários momentos, embora não seja um horizonte tão longo de tempo assim. Essa é a pior crise que você já viveu ou não? Ainda é cedo para falar, ela está sendo muito aguda, Doni, mas eu posso dizer que a última ela foi muito longa, né? O setor ele sofreu praticamente 5 anos. Em São Paulo, por exemplo, pouco se fala, mas o PIB, né, o número de VGV, o volume de vendas, ele caiu aí algo da ordem de 60% a 65%. Então é muito, muito expressiva, ela foi muito longa. Então você tem a crise muito aguda, que também pode gerar um problema para quem é pego num momento delicado, mas a crise muito longa, ela começa a consumir recursos, e acho que ninguém faz uma projeção de 5 anos de caixa, de um período de estresse, e eu acho que foi um grande aprendizado, né? E a empresa saiu muito forte. Nós aprendemos uma série de fatores, entre eles a proteção de caixa. Então, as empresas capitalizadas, as de São Paulo, acho que elas entram nessa crise com uma situação muito favorável. A maioria delas está com realmente muita liquidez e ninguém vai sair fazendo loucura de sair comprando, sair investindo. Acho que está todo mundo tomando ações mais comedidas para aproveitar, mas no momento certo, e esperar para ter uma leitura melhor do que vai acontecer com o mercado e com a economia real, que é o que mais impacta o nosso segmento. Marcelo, na sua perspectiva, na gestão de recursos, em particular na visão sobre os ativos imobiliários, qual tem sido o impacto para vocês, o tamanho da queda? Investidores estão retirando dinheiro, temerosos com essa situação? O que você está observando daí? Olha, o que a gente viu, principalmente um pouco atrasado no Brasil, porque a gente já vinha monitorando desde meados de fevereiro, pouco antes do carnaval, uma correção que já era natural externa, por um período de alta muito prolongado dos mercados financeiros globais, mais importantes, e alguma coisa poderia fazer uma correção. A gente teve, como muita gente gosta de falar, 2 eventos dessa vez. Nós tivemos o problema da pandemia, que é novo. Eu estou no mercado desde 1976, eu nunca vi uma coisa parecida a essa, né? Que não é um evento de cunho financeiro, é um evento de cunho quase de guerra, né? A gente não viu isso, eu não tinha visto grandes problemas financeiros. Então a gente juntou 2 coisas. Esta correção de preços que estavam um pouco inchados, alguma coisa geraria uma correção em algum momento, não uma disruptura que aconteceu por causa da pandemia. E a pandemia foi associada um movimento que também potencializou, exponencializou
a correção financeira dos ativos, e foi a queda do petróleo. Então a gente teve uma queda abrupta também, além da pandemia, do petróleo, que é um commodity muito importante, arrastou preços de commodities em geral para baixo, houve uma correção de magnitude muito grande no petróleo, vamos lembrar, estava em torno de 50, veio até 20, hoje está tradando aí na faixa de 30 e pouco, está acomodando, mas num patamar muito baixo. Bom, dito isso, o que aconteceu? A gente, nos fundos imobiliários que trabalham, os que eu faço gestão, são focados em dívida, mas não são muito diferentes quando a gente olha do ponto de vista de garantia desses fundos. Eu acho que quem vai nos estar ouvindo são investidores que devem estar preocupados que entraram em fundos, na média, a 120, 130 do valor patrimonial, e hoje esses fundos chegaram a estar a 70, 65, começaram a voltar semana passada o preço, mas ainda abaixo do patrimonial. O que eu acho que todo mundo tem que ter calma nessa hora é que as pessoas que já têm esses fundos, eles têm normalmente dupla garantia, né? Um fundo de crédito imobiliário que tenha recebíveis imobiliários, normalmente tem um imóvel, um lastro imobiliário também, que normalmente entra lá para os seus 60%, 70% do valor do bem, e além de um fluxo de recebíveis normalmente mais robusto, quer dizer, em 30%, 40% além do valor da dívida. Então, acho que tem que ter calma. É que nem se você ficasse olhando todo dia o preço do seu apartamento, todo dia o preço de um ativo. Ele vai oscilar muito. Nesse momento, está oscilando demais. Então, acho que tem que ter calma. Eu acho que os fundos imobiliários no Brasil, assim, eu participei disso no final dos anos 90, depois eles andaram um pouco, tiveram uma caída e agora voltaram muito. E ainda é um mercado pequeno, ainda é um mercado, se comparado com mercados maduros, o fundo de crédito imobiliário do Brasil ainda é muito pequeno. Eu acredito muito que esse mercado volte, porque a economia vai voltar, vai levar um mês, ou 2, ou 3, mas ela volta. E esses produtos, como disse no começo, eles têm muita garantia. Então, eu acho também a hora de quem não está olhar, porque vai ter oportunidade de entrar em bons projetos. Pequeno exemplo, um fundo de shoppings, aí, vários maiores, caíram demais. Não tem preço de reposição. Se você olhar, vamos esquecer o valor patrimonial do fundo. Vamos olhar os ativos que estão lá dentro. Você não vai construir um shopping por R$8.000 o metro, por R$9.000 o metro. Acho que o Alexandre é melhor que eu nisso. Você não vai construir. Então, você está comprando, além do desconto, não olhe só o patrimonial, olhe a qualidade de ativos que existem. Existem, outro lado, fundos de CRIs, que eram CRIs que estavam lá emitidos a 7, mas a inflação a 8. Hoje, se você comprar esse fundo, você vai estar comprando a inflação mais 13, 14. Não é só dado o preço de mercado que está descontado, muito abaixo do patrimonial alguns. Então, para quem tem caixa, eu acho que é uma ótima alternativa. Continua sendo um mercado seguro, e quem está dentro e foi pego, ou não está com preço tão bom, tenha calma, porque esse não é hora de sair, é hora de entrar. Eu acho que a primeira visão, o big picture dessa crise é esse, e eu acho que ela, só para finalizar a nossa opinião aqui da casa, você teve uma crise que ela foi precificada já. Na nossa opinião, a parte financeira já está nos preços, né? Nosso mercado, que tem valores imobiliários, ele é precificado muito rapidamente. O que precisamos entender é qual a crise econômica que virá. Quando eu digo econômica, é de economia real. Ela vai vir? Eu acho que todo mundo já sabe que ela está aí. Qual a velocidade dela? O Brasil estava num processo de melhoria, de crescimento, de ramp-up, que a gente chama, com reformas. Eu acho que isso tudo pode adiantar esse processo. Falo isso com segurança, apesar do problema fiscal que vamos enfrentar, mas é pontual. Vamos ter que fazer um investimento forte, gerar caixa nas empresas nesse momento, mas é uma vez só. E a partir disso, você volta a ter um crescimento, eu acho que mais sadio. Pelo que eu entendi, em resumo, do ponto de vista do investidor, especificamente com relação a fundos de investimentos imobiliários, na sua opinião, essa é uma boa hora para entrar, para quem tiver essa possibilidade, e para quem já entrou, esperar a recuperação. Alexandre, você que tem uma percepção interna como construtor, como engenheiro civil, mas empreendedor nessa área especificamente. As empresas desse segmento têm caixa, têm estofo para aguentar
essa quarentena? Qual que é a sua expectativa do ponto de vista de tempo de recuperação depois dessa pandemia? Excelente pergunta, Doni. Primeiro, Marcelo, concordo totalmente com o que você falou, excelentes colocações. Eu acho que tem um fator de racionalidade agora muito forte. Com certeza, os impactos econômicos serão fortes, muito embora nem perto do que estão precificando alguns ativos. Bom, essa é uma grande questão, Doni. Eu venho conversado com grandes players do setor, por todos os órgãos, sindicatos, confederações, e para mim é nítido que as empresas de São Paulo, elas tiveram um período excelente, tiveram 2 anos que foram muito bons, elas se capitalizaram, muitas delas fizeram follow-ons, outras fizeram captações através de dívidas, as vendas foram muito bem, mas isso é uma questão exclusiva de São Paulo, tá? Fora deste mercado, o Brasil ainda não tinha se recuperado da crise anterior, então o mercado vinha sofrendo bastante desde 2014, ainda mais isso pelos distratos que eles machucaram muito o setor, e elas não conseguiram capitalizar, não conseguiram fazer lançamentos. Então, o caixa das empresas do Brasil, com exceção de São Paulo, ele está bastante curto e é um fator de preocupação, sim. Em relação a São Paulo, as grandes incorporadoras, eu acredito que elas estão bem capitalizadas e nós estamos esperando linhas de crédito que possam chegar ao destino final. Até agora, muitos anúncios e pouco resultado na ponta final, e era importantíssimo a gente dar liquidez, a gente desempossar esse dinheiro para que ele chegue ao produtor, ao incorporador, e assim sustentem a produção. Como todos sabem, o negócio de incorporação, de construção, ele é longo, né? Ele dura em média 4, 5 anos do ciclo total, e é importante a gente sustentar ele num período agora de maior dificuldade, para que não falte liquidez. Um setor que gera muito emprego, ele tem uma representatividade do PIB muito grande, cerca de 11% a 12%, que é muito representativo. Então, é importante a gente sustentar o setor, ainda mais pelo fator da mão de obra. Mas eu acredito que, na sua maioria, as empresas aprenderam muito na última crise, em dosar, em conseguir tirar um pouco o pé quando necessário, preservar a caixa. Então, esse empreendedor, esse novo empreendedor brasileiro, ele está bastante escolado. Isso é bom, né? Nessa crise atual, que todos, que foi pega, assim como o Marcelo falou também, que muitos não esperavam que fosse tão rápido esse efeito da crise, mas o pessoal está bem escolado pelos últimos anos. Eu acredito que as medidas vão ser bastante efetivas e rápidas para poder segurar a caixa e as empresas se manterem vivas pelo tempo necessário. Ale, nesse sentido de recuperação de retorno, eu quero saber, você arrisca, o Instituto Data Alexandre tem uma previsão de uma estimativa de quando vem a recuperação? E mais do que isso, você acredita que essa recuperação vai ser em forma de V, rápida, acelerada, como foi a deterioração, como foi essa queda em pouquíssimo tempo? Ou você acha que vai ser mais em formato de U, com uma recuperação mais gradual, mais lenta ao longo dos próximos vários meses e anos? Olha, Doni, eu acho que seria muito leviano da minha parte fazer alguma suposição. Nós trabalhamos com vários cenários e existem cenários mais prováveis que a gente está trabalhando. Agora, acho que o Marcelo colocou de uma forma muito interessante e realmente a gente vai sair da crise com juros no patamar de 3, 3,5, com o dólar a 5,30. Então, quer dizer, uma condição muito favorável para uma recuperação rápida. Por outro lado, não adianta você ter um fundamento excelente e tá tudo destruído, né? Você não vai ter quem compra imóvel, quem compra online, não vai ter uma economia real para sustentar. Então, a gente tem que ver qual vai ser o tamanho do estrago na economia real, porque não adianta também você ter poucos sobreviventes e capitalizados que vão surfar oportunidades, mas você não ter a ponta real. Então, estamos sendo muito conservadores do ponto de vista de administração da companhia e do caixa. Assim, eu acho que toda empresa deve atuar nesse momento, né? Nós não sabemos qual a duração, qual vai ser a extensão e o período que essa crise vai tomar. Agora, aparentemente, é um efeito que, uma vez que ele cessa, uma vez que a crise está controlada da saúde, você tira o fator gerador da crise e inicia uma recuperação. Eu estou um pouco mais para um U, para uma recuperação um pouco mais lenta do que rápida, tá? Isso não quer dizer que seja
ruim, não quer dizer que vão ter boas oportunidades de investimento. Não acho que vai ser uma recuperação tão acelerada, porque alguns vão continuar sofrendo, vai demorar para essa retomada. E, de novo, é muito importante que o dinheiro chegue, né, que esse crédito que tem que ser cavalar, eu concordo, não tem como ser diferente, a exemplo do que o Trump vem fazendo, mas ele tem que chegar na ponta final, não adianta ele ficar represado nas instituições financeiras, aumentando os resultados. Você tem uma série de medidas que aumentaram a liquidez, que teoricamente já deveriam estar sendo repassados para o empreendedor, para o empresário, para as empresas, e de fato ele ainda não chegou. Então acho que esse é um cuidado que precisa ser tomado para que as linhas cheguem. Marcelo, eu quero avançar para um próximo ponto, mas antes disso, quero saber se você concorda ou discorda. Na sua visão, vai ser em U ou vai ser em V a recuperação? Eu acho que vai ser um U com cara de L no começo, vai demorar um pouquinho. Eu acho que a gente estabilizou, eu estou olhando aí do ponto de vista financeiro, tá? Não do econômico, como eu falei no início. Eu acho que a gente tem eu estou torcendo para ter uma estabilização. Estabilizou, nós precisamos ter um processo, então vai gerar o U. Que hora começa a subir outra perna do U? Eu estou com o Alexandre, é muito difícil. E principalmente no mercado imobiliário, acho que o Alexandre sabe melhor que eu isso, ele vive isso, o nome do game é massa salarial. Se você não tem uma retomada de ganhos reais, a massa salarial crescente, juntamente com o emprego, mas a massa salarial, a capacidade de compra, né, para você ter velocidade de venda, o cara comprar a casinha dele, comprar um imóvel para renda, isso aí vai demorar um pouco. Então, eu acho que você pode ter uma estabilização e depois começar a subir. Se eu fosse fazer um desenho, seria, imagine-se um L, depois subindo assim, enviesado, sabe? Uma alta, não acho que é como as outras crises, que foi um U e rápido, ou um V. Eu acho que é uma queda que houve, você vai ter uma estabilização e vai subir enviesadinho. Esse é o meu cenário. Agora, esse meio aqui, não sei se é 2, 3, 4. O Ale, além da House, que teve o IPO esse ano, logo antes, né, de estourar toda essa pandemia e dos ativos serem impactados assim, você lançou no ano passado a Vitacom Capital, que se uniu à Isinvest para transformar os empreendimentos em vários tipos de produtos financeiros ligados ao mercado imobiliário. Eu quero saber qual que é o status dessa estratégia, desse projeto. Fantástico. Nós entendemos que o mercado imobiliário ele precisa andar muito próximo ao mercado financeiro. É um mercado que ele tem uma demanda por capital muito grande, são operações longas, e nós entendemos que era nesse braço dentro da companhia, pelo volume que a empresa tomou, era necessário montar essa estrutura. O ano passado a gente captou por 2 bilhões em CRIs emitidos e outras operações, compramos uma série de ativos, outros capital para investir em Project Finance, colocamos o FII, que teve o seu IPO agora no começo do ano também, que foi um timing perfeito de mercado. Agora a gente vai poder capturar uma série de oportunidades também. Então, são estratégias que elas são de certa forma complementares, e eu acredito que uma empresa de real estate, do mercado imobiliário, que está crescendo, que tem consumo de caixa, que ela está expandindo seus negócios, é muito importante. Tem não só o equity, né, para fazer negócios com investidores de fora, mas também tem um braço financeiro, poder cuidar das suas finanças e da estrutura de capital adequada, longa, com taxas adequadas, e realmente isso foi um propulsor, foi uma área muito importante da companhia para impulsionar. Nós tivemos um crescimento realmente muito expressivo nos últimos 3 anos, e esse ano estava indo numa crescente, era um ano que tinha tudo para pular. Eu acredito que ainda tenha uma recuperação, muito embora de uma forma conservadora. A gente sabe que vai ter que ser mais comedido, e nós vamos ter que esperar cada momento, ver como é que a economia performa, como o mercado financeiro performa, poder ir tomando as decisões com responsabilidade e com bastante parcimônia. Obrigado, Doni. Obrigado, Marcelão. Prazer compartilhar esse painel. Obrigado a todos pela... Maravilha, senhores, obrigado mesmo, eu concordo com vocês no sentido de que os fundamentos, a economia, a situação ao final dessa pandemia vai ser muito diferente da situação econômica que o Brasil teve em outros momentos, ao final de outras crises. Então a expectativa, a perspectiva é de uma recuperação seja um pouco mais... seja mais próxima ou seja mais distante, mas ela sem dúvidas virá com um adubo diferente do que a gente tinha no passado e melhor nesse caso.
Marcelo, Alexandre, muito obrigado, viu, pela participação, por esse papo aqui, em nome de todo mundo que acompanha o Invest News. Valeu mesmo, obrigado e bons negócios para vocês. Aquele abraço, senhores. Valeu!